O episódio de hoje é uma conquista e vamos te ensinar a ser antirracista. Aê, caralho! A gente já chega assim na rima. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Salve, quebrada! Eu sou o Mussum Live. Eu sou a Dani Birita. E está começando mais um Quebrada Pode. Sangue bom, é isso mesmo, caralho. E antes de mais nada, o que a gente faz, Dani? Manda um salve pros nossos Quebrada Lovers. É isso mesmo. E o salve de hoje vai ser pro meu mano Aran Moraes, o @fodaran, que é um cara muito gente boa e colabora com a gente lá no nosso Apoia-se no PicPay, nossos projetos maravilhosos. E um salve também pro Igor Henrique Silva, @IgorHenriqueSom. É isso mesmo. Será que ele mexe com som? Será que ele mexe com som? Ou será que é som porque ele é filho de alguém, Henriqueson? Vai saber, né? Filho da Sony Ericsson. Além disso, vamos também mandar aquele nosso salve pro pessoal do Up Tattoo Studio, que é o pessoal que nos tatua. Aquele que vai deixar a gente parecendo Suicide Girls. É isso mesmo, vou rasgar a carteira de trabalho e já era. Tô nem aí. Você quer fazer sua tatuagem, procure Up Tattoo Studio, @Up Tattoo Studio no Instagram, ou então vá lá, Avenida Álvaro Ramos, número 1576, sala 3, e fale com a Amy, fale com o Dantas. Fale com o André. É isso mesmo, e faça sua tatuagem. É isso aí. Obrigada, parceiros. Eu ia misturar parcerias com parceiros. Parcerias. E hoje recebemos um amigo, um cara que conhecemos pela internet e que tá fazendo a diferença no mundo, Dani. Ele é autor, escritor de sci-fi e afrofuturismo, consultor de gamificação, um forte nome na militância antirracista do Brasil e colaborador de diversos canais de mídia, como, por exemplo, a revista Muito Interessante e The Intercept Brasil. Uau. E como se não bastasse tudo isso, ele ainda é um homem negro e lindo e tá com os dread muito foda aqui, mano. Seja muito bem-vindo ao Quebrada Pode, meu mano Ale Santos, caralho! Eu já faço um feijãozinho da hora também. Assim. Olha só! É isso mesmo. E aí, meu mano, como você tá? Cara, eu tô feliz de estar aqui com você, parceirão aí de sempre. Não sei se vocês estão ligados, mas o Mussum é um cara muito foda. Não, ele faz Essa isso. rasgação, vocês dois Ele aí. faz isso pra me deixar sem graça. Toda vez que a gente se tromba em algum lugar, ele fala assim: conhece o Mussum Live? Conhece o Mussum? Ale, seja muito bem-vindo aqui pra nossa quebrada. Obrigada por reservar um tempinho pra gente. E já começa falando de que quebrada você é. Eu sou da quebrada, o Morro da Cocada. É sério. É sério? É sério. É o Morro da Cocada, lá no Itagaçaba, numa cidade chamada Cruzeira, periferia lá do interiorzão, assim. Então eu sou negro caipira mesmo, assim, eu gosto pra caramba. Eu nasci em Cruzeiro, uma cidade, inclusive, histórica, porque é lá que acaba a Revolução de 32, né, mano? Olha, eu adoro falar eu adoro falar esse ano. Eu falo, gente, desde 1932. Eu sempre falo isso. Então, mas tem a Revolução de 32 e tal. Isso vai ser um outro podcast. Já vou anotar aqui, porque a gente tem várias pautas pra tratar com o Ale. Ele vai vir muitas vezes ainda. Mas, meu mano, você tá como Savage Fiction em todas as redes. Por que Savage Fiction? Savage Fiction é o nome da minha consultoria de gamificação e storytelling. Eu trabalho com isso há uns 10 anos, assim, então acho que em 2017 para 2018 eu saí da empresa que eu estava trabalhando e resolvi montar minha própria consultoria. Eu trabalhei com o Hospital das Clínicas e com a HSM. Legal, e mano. aí eu pensei mesmo, como esse mercado de publicidade, ele gosta de estrangeirismo, nomes em inglês, assim e tal. E eu queria algo que tivesse a ver comigo. E eu gosto muito de ficção científica e ficção científica que fosse ligada aos povos negros. Eu pensei em Pulp Fiction. E depois de Pulp Fiction veio Savage Fiction, Olha que é só. a história selvagens. Que maluco. E o que é gamificação? Gamification ou gamificação é quando você utiliza jogos em ambientes que não são de jogos. Por exemplo, para educação, para treinamento empresarial, para fazer eventos ou para gamificar tipo sistema de fidelidade de aplicativos, esse tipo de coisa. Eu faço isso, eu gamifiquei o maior evento de TI da América Latina, que é o IT Forum, durante uns 3, 4 anos ali. Que da hora, então mano. foi uma experiência bem, bem maneira, só que ninguém sabia porque não tinha audiência no Twitter. Olha aí. O Twitter apareceu nas minhas threads e a minha consultoria ficou um pouco deslocada, assim.
Entendi. E você ganhou destaque no Twitter por causa das threads, né? Sim. O que te motivou a seguir, a fazer a primeira thread? Sei lá, você tava de boa, falou assim, eu vou fazer uma thread aqui sobre escravidão no Brasil. Então, eu gosto de contar histórias e quem é meu amigo ouvia histórias pelo WhatsApp. Então, Que da hora. tipo, eu tava lá cozinhando, toda meio-dia eu vou cozinhar porque eu tenho que cozinhar lá em casa, e eu pegava o WhatsApp e ligava pro amigo, pô, vou te contar uma história aqui que eu descobri da Nigéria, eu descobri uma história legal. Que da hora, mano. Então eu tinha esse hábito. Eu tinha visto as threads acontecerem e eu achava que era uma coisa muito idiota, assim, você comentar embaixo do próprio Twitter, eu falei, pô, coisa de perdedor, tá ligado? Eu falei isso pro próprio Jack do Twitter quando eu conheci ele, sabe? Bagulho nada a ver, esse bagulho de thread. Mas aí um dia eu fiz uma thread explicando um texto de 2 tweets falando uma coisa legal, vi que o engajamento aumentou, falei, opa, deixa eu testar uma coisa maior que uma narrativa. Fiz uma narrativa e então ela hitou, tipo a narrativa do Leopoldo, rei belga que colonizou o Congo. Foi a primeira vez que eu fiquei 48 horas recebendo notificação no celular, assim, cara, foi foda, foi desesperado. E aí comecei a irritar várias vezes, várias threads saíram do Twitter, virou notícia no BuzzFeed, virou notícia na Folha. E é isso aí. Foi aí que você percebeu que você estava no caminho certo das threads? Foi, tipo, na terceira thread que eu tinha irritado, eu tava dando entrevista pro BuzzFeed. Você falou, é e isso. eu falei, nossa, esse é o certo. meu formato narrativo. Eu tinha ficado desesperado porque a gente é negro do interior, ninguém dá audiência pra gente. Imagina, tipo, do nada eu descubro que a galera tá me lendo. Algumas pessoas famosas começam a curtir a minha thread. Eu falei, mano, eu quero fazer isso eternamente. Tem alguma preferida? Eu gosto do Benedito Meia Légua. Benedito Meia Légua, que é uma das origens daquele ditado será o Benedito, porque era aquele líder quilombola que atacava senzalas com vários grupos e com o líder usando a mesma roupa para confundir que era ele. Caralho. Quando alguém pegava um desses líderes e matava, falava, acabei com o Benedito. O outro fazendeiro, não, acabou não, o Benedito acabou de me atacar aqui. E Caraca, isso virou uma confusão tão grande que toda vez que estourava algum quilombo, estourava uma senzala, quer dizer, ou uma fazenda, os escravagistas perguntavam, mas será o Benedito? Gente, olha só! Que foda, cara. Olha só! Eu gosto muito do Benedito Meia Légua. Nunca imaginei. Muito legal. Nunca imaginei. Mano, e junto com as threads, né, como você atinge um tema que hoje é um tema sensível, vieram muitos haters. Vieram, né, cara? Tipo, se não tem hater, você não tem sucesso na internet. É tipo aquele prego que se destaca, quer levar a martelada. Né? Principalmente porque eu não sabia que contar história negra na internet era se envolver com política. Pra mim era só contar história, tá ligado? Era só falar, né, cara? E de repente a galera começou a me chamar de comunista, a galera começou a me atacar, chamar de mimizento, falar um monte de coisa, falar que eu sou da esquerda, coisas que eu nem tinha pensado efetivamente quando eu escrevi a história. Não, é um bagulho muito louco, né? Porque até pra mim foi meio isso também. Porque, tipo, pra mim eu nunca tinha pensado se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita. E aí eu comecei a falar as paradas que eu acredito, e aí tipo, seu esquerdista, comunista do caralho. Eu falei, caralho. Vai pra Cuba, mundo, né? Vai pra Todo mundo. Cuba. Olha, e qual é o estereótipo dos seus fakes? Você sabe, assim, tal. Assim, eles não usam fotos, né? Então, provavelmente são garotos frustrados ou homens mais velhos que não tem nada pra fazer em casa e acha que vai ganhar o mundo militando com fakes na internet, né? E usa babaca, avatar de anime, de desenho animado. Bandeira do Brasil. Bandeira, Gente, cara, tipo, que é tempo foda. que esse povo tem, né? Fala então, sério, que mano. tempo. Ou então aquele padrãozinho de fotos dentro do carro, barbudo, óculos escuros. Óculos escuro e barbudo. Bandeira do Brasil no nome. Mano, depois dessa exposição, você teve a oportunidade de colocar na rua o seu trabalho de escritor. Primeiro com o conto afrofuturista Cangoma, que faz parte do livro Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. Essa foi a sua estreia como escritor? E como foi essa experiência pra você? Não foi a minha estreia. Em 2013, eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Caralho! Foi muito foda porque, tipo, é no concurso internacional de uma marca de tecnologia. Uhum. E aqui no Brasil teve uma etapa desse concurso
Eu mandei meu conto pra esse concurso e eles gostaram tanto que me transformaram em jurado da edição brasileira. Caralho! Nossa. E um ano depois, o concurso internacional, a versão americana, gostou tanto que me escolheu como um dos 4 representantes do país numa antologia internacional. Nossa! E eu pensei, porra, tipo, agora vai se abrir as portas, vão se abrir pra mim, abriu porra nenhuma. Tipo, ninguém tá nem aí, tá ligado? Aí eu comecei eu deixei de lado o texto de entretenimento e abracei o storytelling empresarial. Comecei a trabalhar pra marcas, e trabalhar pra marcas você faz coisas muito legais. Eu escrevi peças de teatro, escrevi histórias em quadrinho, legal, só que não atinge o público porque tem uma marca e ninguém fica sabendo o que você tá fazendo. Então, quando as pessoas viram as minhas threads, falam, nossa, eles sabem escrever e tal, porque eu já tava estudando e trabalhando com roteiro há quase uma década. Então, isso que é foda, né? Às vezes as pessoas veem você se destacando, por exemplo, pelas threads e acha que, tipo, você acordou um belo dia do nada, fala assim, vou começar a escrever aqui, você já fez o bagulho certinho, foda. Aí as pessoas acham que você acabou de acordar. Ninguém vê o passado da pessoa. Isso nossa, é foda, que sorte ele teve, né? Que sorte. Que sorte. É mérito meu. Nossa. E eu tenho outros contos que eu tava escrevendo também, que eu sempre escrevi fantasia. Mas eu tive essa ideia de que eu não queria publicar só por publicar, não queria jogar tipo no Wattpad ou na Amazon para poucas pessoas lerem. Eu quero atingir uma massa com o meu texto. Então eu escrevia e eu acabei deixando tudo na gaveta, e agora que as editoras estão chegando e falando, pô, Ale, eu quero trabalhar com você, eu tô desovando todos os meus textos de fantasia do passado. Legal. Tem muita coisa boa ainda para surgir. Tá vendo? E o Kangoma, você já tinha escrito ele já ou você fez a... Foi sob encomenda. Tipo, a editora chegou pra mim e falou, Ale, eu tenho uma proposta que é pra falar sobre as primeiras vezes de algumas pessoas e você tem 50 mil caracteres e 1 mês pra me entregar. É sério. Caralho. Aí eu falei, beleza, deixa eu pensar. Já que é pra ser um texto de ficção minha, eu acredito... O Kangoma fala sobre encarceramento de massa, fala sobre a desigualdade de acesso à tecnologia, fala sobre pessoas da periferia e tal. E eu comecei a transformar isso em alegorias para um mundo ficcional, um distrito Tamoiá, como que eu construía, e é um distrito bem maluco. Quando eu cheguei pra editora, quero contar nesse mundo, com esse contexto, com esses personagens, ela, olha, só um conto só, viu? E aí é muito foda porque depois que eu terminei o texto, ela viu que eu consegui lidar muito bem com todas essas temáticas que eu consegui colocar no texto, mas esse texto tinha virado um mundo, um universo, e é o que eu quero publicar nos próximos anos, a extensão de Kangoma através de um romance afrofuturista. Não é querendo me gabar não, mas já ouvi essa história e é muito boa, hein? Já o nome já tem disponível, que é o Último Ancestral. As editoras me façam propostas, estou conversando com algumas, mas aí quem fizer a melhor proposta leva. Alô, você... Olha o Ale aqui. Alô, empresa. Alô, olha o Ale. E logo depois você lançou Rastros de Resistência. Foi depois. Isso. Curiosamente, eu tinha escrito antes de Kangoma, mas o processo de revisão de Rastros de Resistência foi muito depois. Árduo, porque acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu revisei aquele livro, que eu mandei a primeira vez a versão do livro para a editora, e aí ela começou a ficar em choque, tipo, porra, de onde você tirou essas histórias? Tá ligado? Porque não, é difícil ter essas histórias acessíveis. Então ela começou a questionar várias bibliografias e eu fui começar a mostrar pra ela a bibliografia. Aí teve uma revisão histórica, acho que a gente fez. E aí ela começou a confrontar algumas datas, alguns dados, e eu também fui atrás de bibliografia. A bibliografia aumentou pra caramba no final do processo. Sim. E foi um processo muito legal, porque eu não sou historiador de formação, né? Sim. Então foi doloroso pra mim ter que revisitar muitas vezes, metodologicamente. Aprendi muito. E eu quero fazer mais disso, cara. Da hora, mano. Da hora mesmo. Então é isso, e agora a gente vai para o nosso quadro dos quadros, mas antes vamos para o nosso recadinho do patrocinador. Plim, plim. Plim, plim, não, gente. Como que é que... A Dani de vinheteiro tá sensacional. Mas hoje o vinheteiro é você. É, isso mesmo. Mas voltando aos nossos patrocinadores, na verdade, o patrocinador é você que tá ouvindo. É isso mesmo, a gente vai falar aqui agora do nosso PicPay e do nosso Apoia-se. Você que quer colaborar com a gente para poder
continuar trazendo pessoas sensacionais, como, por exemplo, o nosso querido Ale Santos, que tá aqui com a gente. Você pode ajudar a gente apoiando a gente no Apoia-se ou no PicPay. No PicPay, você vai lá no aplicativo, vai em pagar, procura Quebrada Pod com D mudo e escolhe um dos nossos planos maravilhosos. A partir de R$2, você já pode ser um Quebrada Lover. Isso, e a cada valor tem um benefício que varia aí entre receber o nosso link pela lista de transmissão, receber um episódio inédito, participar do grupo do WhatsApp e até vir aqui participar com a gente de um episódio, né? Inclusive, além de vir participar, se você não pode vir até aqui, você pode mandar áudio fazendo pergunta para os nossos convidados. Isso mesmo. E se você não tem o PicPay, você pode apoiar também pelo Apoia-se, no apoia.se/quebradapod, também com o Demudo. É isso mesmo. Tem os mesmos planos, é só você clicar lá e seja feliz e nos faça feliz. E também você pode apoiar a gente divulgando o nosso podcast. Sim, a Dani tá toda humilde aqui. Sim, pode falar alto. Você pode divulgar nosso podcast. Eu preciso falar mais alto pra gravar aqui. Eu acho que eu preciso começar a tomar umas antes de gravar, viu? É isso aí. Você pode divulgar nosso podcast aí no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Twitter, Instagram. Marca a gente no Stories. Porque como a gente tá super gostando desse podcast, de fazer os bagulho, toda vez que a gente vê uma menção, a gente dá RT, a gente recompartilha, a gente dá Stories. Eu não sei se existe. E a gente queria fazer só isso da vida, né? É verdade. Então só depende de vocês. E agora vamos para o nosso quadro dos quadros, que é o quadro dos quadros. É isso. Eu sempre adoro. Eu gosto de explicar isso. Tá vendo? Eu gosto de explicar. Hoje a gente inverteu, porque ele que vai fazer as vinhetas aqui, porque ele é muito puxa-saco do Alê, e ele que... Então a gente trocou. Bom, então o quadro dos quadros, a gente vai fazer as perguntas e ele vai responder. Qual que é o nome do primeiro quadro? O primeiro quadro é Poder para o Povo Preto. Roda a vinheta aí, Mussolai. Poder para o Povo Preto. Pode crer. Agora vamos lá. Mano, a primeira pergunta aqui. Agora a gente vai entrar nos assuntos polêmicos, que é o motivo da gente ter te trazido aqui. Então, eu queria saber como que você vê o movimento antirracista no Brasil hoje em dia. Você acha que a gente tá evoluindo? Então, para começar, movimento antirracista e movimentos negros são uma coisa que pode ser diferente. Você pode ter um apoio muito grande do pessoal indígena, do pessoal LGBT e tal, na pauta antirracista. Até mesmo algumas pessoas brancas ali são movimentos antirracistas. E eu acho que melhorou muito depois da década de 80, até porque o racismo foi criminalizado, e quando você criminaliza o racismo, você dá ferramentas institucionais para lutar contra o racismo. A partir do momento que você tem uma lei, uma legislação que permite você, que acredita que o Estado tem que lutar contra essa discriminação, você cria ferramentas para, por exemplo, a inserção daquela lei de ensino de literatura e cultura afro-brasileira, indígena também, nas escolas. Infelizmente, com esse governo de merda aí, esse tá tudo paralisado, né? O MEC não faz porra nenhuma um ano e tanto, assim. E falando sobre a lei de criminalização do racismo, muito poucas vezes pessoas foram realmente criminalizadas pelo racismo, né? Geralmente dá... aquela outra que o pessoal só paga uma cesta básica. Não, Injúria racial. Injúria racial. Isso. Geralmente dá injúria racial, né? Você sabe nos dizer por que isso acontece? Então, a Sueli Carneiro, ela fala um pouco sobre isso, porque ela criou o primeiro instituto, que é o GLE10, que é o instituto que dava suporte jurídico para negros na criminalização e no combate do racismo. Então ela falou que existem problemas em várias instâncias, e a primeira instância é na delegacia, que se você chega numa delegacia hoje e fala, quero processar alguém por racismo, o delegado vai virar para você, não é isso não, calma. Mas calma aí, peraí. É outra coisa, racismo é uma coisa muito grave. Então você tem um problema, inclusive injúria racial foi um termo que veio surgir depois para pelo menos criminalizar um pouquinho esses casos, porque quando era só racismo, ninguém estava sendo criminalizado, e teve uma luta, parece que os deputados votaram a partir de um projeto construído dessa bibliografia nesse estudo do Instituto GLE10, que mostrou que não estava sendo criminalizado, e aí as pessoas criaram injúria racial para tentar criminalizar. Mas aí ela é criminalizada por injúria racial, mas ela paga como isso?
eu acho que injúria racial vira uma contravenção leve, né? Então, geralmente, a pessoa ou paga uma cesta básica... Ou pede desculpa. Tinha que ficar preso, né? Quando cai no crime de racismo, aí é inafiançável, mas quase ninguém cai no crime de racismo. Quase ninguém cai. E não dá pra, confiar na justiça para julgar só o que é socialmente racismo, né? Porque senão não vai existir racismo no Brasil. Com certeza. E você acha que essa onda fascista e racista que elegeu o Bolsonaro fez o movimento se fortalecer, despertou mais assim, a vontade de lutar contra o racismo? Eu espero que tenha surja uma coisa boa disso. A vontade de lutar contra o racismo ela é a mesma de sempre no povo negro, né? A luta antirracista já começa ali na pós-abolição, depois que você tem uma abolição e os movimentos negros lutavam e delatavam a falsa abolição, e depois isso não mudou, isso não deixou de ser intenso, talvez ganhou novas nuances e um corpo maior, porque você tem uma nova geração empoderada pela tecnologia, pelo conhecimento que está entrando nesse jogo aí. Eu acho que isso não acabou, isso tá na mesma proporção. O que acontece é que esse governo dá uma dinâmica diferente para a luta antirracista, porque os governos anteriores do PT, eles tinham abraçado um pouco a luta antirracista, né? Então eles deram um pouco de suporte e o Estado apoiou um pouco a luta antirracista. Então você tinha esse aporte do governo nesse combate. Agora você não tem aporte nenhum do governo, na verdade você tem um desmonte do governo nas pautas raciais, e os movimentos negros passam a depender das suas próprias ações civis, independente do Estado. É uma nova dinâmica que surgiu. Você acha que durante o governo de esquerda, a gente, quando eu digo a gente, o movimento negro, ele ficou mais... começou a ser menos combativo? Porque, agora a gente tá com um governo que é de esquerda, que nos representa de certa forma, então a gente pode ficar um pouco mais sossegado. E aí, como a gente agora partiu para um outro extremo, a gente fala, não tava tudo bem, sabe? Eu acho que não. Acho que o que aconteceu é que deu a sensação para a sociedade de que tinha um problema que estava sendo resolvido. Mas os movimentos sempre que criticavam e inclusive eles combatiam fortemente o próprio governo do PT, ele questionava algumas políticas públicas do PT, então eles criavam essa tensão e o resultado dessa tensão era ocasionalmente alguma política que estava sendo favorecida, que acabava culminando ali num trabalho para a população, que os movimentos negros faziam essa tensão no governo petista, né? No governo da esquerda. E nos outros governos também, no Fernando Henrique Cardoso, o movimento negro sempre esteve ali presente nessa luta, mas realmente ele ganhou um espaço maior no governo do PT. Eu acho que isso deu uma dimensão diferente, como eu falei, porque você tinha o suporte do Estado, então, para a sociedade pareceu que algumas das coisas estavam sendo resolvidas, porque a gente não sabia que tinha um grupo obscuro planejando para tomar o poder novamente e novamente investir na desigualdade racial. Com certeza. Bom, já que a gente está falando em Bolsonaro, assim, uma super coincidência, assim, a gente não tinha nada preparado, mas ontem eu fiz um tweet perguntando pra galera o que o governo Bolsonaro tá deixando de fazer pros negros. Nossa, mas que coincidência incrível. Que loucura, menina. Então... E aí o pessoal mandou alguns tweets aqui e a gente vai comentá-los aqui. Como, por exemplo, o @a culpa não é da Judite. Ela respondeu a pergunta, que era, que eu vou repetir aqui. Na sua opinião, o que o governo Bolsonaro tá deixando de fazer pelos negros? E ela disse, o maior prejuízo desse governo é colocar negros em posições de destaque, estimulando ideias racistas, como no caso da Fundação Palmares. Isso reforça o arsenal dos racistas. Você concorda com isso? Eu concordo. O que o Bolsonaro faz, isso é muito ardiloso, é pegar alguns negros que concordam com as suas ideologias e com a sua visão racista de mundo, empoderar eles para desqualificar aqueles negros que estão lutando numa causa ancestral e com a intelectualidade negra, assim. Sim. Então acho que realmente isso acontece. E é foda, né? Porque assim, a gente vê esses personagens negros representando ideias fascistas e racistas do Bolsonaro, e em contrapartida a esquerda não levanta nenhum nome negro numa liderança para combater isso, né?
Então, você tem alguns nomes ali, você tem Erika Malunguinho ali no PSOL, você tem alguns nomes que têm surgido, mas realmente acontece que a esquerda, quando ela vai levantar um nome para a pauta nacional, quando eles querem levantar alguma grande discussão, você não vê tipo os negros ali sendo muito representados, né? Sim. Então, esse é realmente um gap que a esquerda precisa melhorar. A Karina Miguel, @KarinaMig. Primeiro ela tá falando assim que, meu Deus do céu, ela vai morrer de ansiedade até esse episódio sair. E ela faz a seguinte pergunta, a gente inclusive estava falando sobre isso. O governo Bolsonaro está fazendo alguma coisa pelos negros, além de pôr o negro, que é contra o movimento negro e é contra o 20 do 11? Não está fazendo nada. Inclusive, o Bolsonaro, a proposta, o plano de governo dele durante as eleições foi o único plano de governo de todos os candidatos que não tinha uma linha para falar sobre a população negra. Sim. Então, já foi, os jornais na época estavam apontando para isso, porque ele tem essa crença ridícula de, baseado na democracia racial, que os militares apoiaram aqui e tentaram vender para a população, que não existe diferença alguma, mas quando você trata as diferenças de forma única, você reforça elas, né? Você não está resolvendo os problemas. Sim. E, inclusive, ele deixou claro, né? Que não ia fazer nada para os negros. Ele deixou bem claro. Ele veio com aquela ideia de, tipo, não existe racismo no Brasil, isso já acabou. E aí, tipo, o certo é tratar todo mundo igual, o índio, vamos tirar o índio das terras, vamos botar eles nos prédios. Vai ser um ser humano igual a gente. Né? E é engraçado porque eu sempre falo isso, essa democracia racial, esse mito da democracia racial que é erigido pela direita brasileira, ele também foi defendido pela Revolução Cubana. Sério, tipo, tem uma thread que tem a foto lá do Hélio Bolsonaro com a minha cor é o Brasil, e aí você tem um slogan da Revolução Cubana que é a cor cubana, minha cor é cubana, tá ligado? Ai, cara. Sério. Esses caras são muito, muito malucos. Meu mano, e na sua opinião, como a gente deve se posicionar na luta antirracista ou no movimento negro durante esse governo Bolsonaro? Você acha que a gente tem que ser mais combativo? A gente tem que esperar passar? Eu acho que a gente tem que sobreviver, cara. Procurar estratégia de sobrevivência, né? Tipo, eu não gosto de... Isso pra mim, pessoalmente, eu não consigo criar uma cartilha de como deve militar. Modus operandi, né? Eu acho que todo negro entende a sua realidade, seu ponto de partida, e a base é a sobrevivência, porque no final das contas a sua família precisa disso, seus irmãos, seus amigos, então a gente tem que buscar uma forma de falar, de continuar discutindo, mas mantendo o essencial pra gente sobreviver, né? Pode crer. E não adianta também a gente ficar nessa de tipo, não, a gente tem que militar, tem que ir pra rua, e o cara, às vezes ele só quer botar comida na mesa, tá ligado? Só quer voltar pra casa em segurança, não quer morrer na mão da polícia. Então, acho que cada um tem que entender a sua posição e fazer alguma coisa a partir dali, né? Sim, com certeza. Ale, e os brancos? Como nós podemos lutar contra o racismo? Então, eu não gosto de ficar tipo apontando e criando uma cartilha para brancos também. Eu sei que a gente precisa principalmente ter entender que você precisa, que os negros são racializados e geralmente brancos não são racializados, e eles fogem do debate de racialização, né? Então, eles não conseguem compreender que a Oktoberfest é uma festa tão étnica quanto um quilombo. Eu acho que é quebrar essa fragilidade branca, não encarar as críticas com uma emoção muito passional, como um ataque direto, e principalmente ouvir um pouco o que pessoas negras têm para dizer. E aí você vai se encaixando, vai entrando, chega no espaço, vai entendendo o seu lugar, vai entendendo o lugar do outro. Isso vai acontecendo organicamente. Eu já percebi que quando surge esse assunto assim sobre racismo, muitas pessoas brancas já querem cortar na hora e falar que isso não existe. Já mudou o assunto. Então, isso a negação do racismo é uma tradição branca brasileira, né, cara? Tipo, uma tradição que deve ser exterminada. Porque com certeza. É induvidável, assim, existem dados muito sólidos pra gente falar da desigualdade racial nesse país. Não tem como você ficar negando muito isso, a menos que você leve pro lado de uma crença paranoica, né? Sim.
E o racismo existe em vários níveis dentro da nossa sociedade, né? Vai desde do estereótipo de uma pessoa bonita até o estereótipo de um ladrão. Então, não tem nem como a gente chegar e dizer que não existe racismo no Brasil, né? Eu acho que é muita apelação isso. Muita desinformação. Viver num mundo paralelo. Sei lá, dentro da caixinha, não sei. Viver numa bolha de um bairro branco rico que sem convivência com pessoas negras. Não tem cabimento falar uma coisa dessa. Mano, agora um assunto que tá fazendo a gente arrancar os cabelos do priquito. O que você acha do Sérgio Camargo como presidente da Fundação Palmares? A Regina Duarte, a única coisa que eu concordei com ela é que ele é mais ativista do que um gestor, né? E ele é um ativista bem burro, assim. Ele é inapto na discussão sobre a cultura negra, porque ele parte de pressupostos racistas, então ele parte de pressupostos de julgar a negritude de alguém da mesma maneira que Nina Rodrigues, Renato Kell, Oliveira Viana e os outros eugenistas julgavam. Ele usa os mesmos argumentos para julgar a negritude de alguém. Ele parte também desse eurocentrismo, que é essa hipervalorização da cultura europeia em detrimento das culturas afro-brasileiras, que também é coisas que os racistas da época faziam. E o que eu não vejo ele fazer, o que seria válido, é ele trazer pensamentos de negros conservadores. Ele poderia trazer William de Bois, ele poderia trazer Marcos Garvey, que não é conservador, é um pan-africanista, mas está ali. Ele poderia trazer outras pessoas, intelectualidades negras que divergem da esquerda, mas que olham para o problema do negro. Com certeza. Ele não faz isso, ele é inapto, ele não conhece a realidade negra, ele só sabe xingar, ofender e falar que vai exterminar esquerdista, né? Ele fala como um branco racista, né? Ele não fala como um negro de direita. Ele fala, o Marcos Garvey chamaria isso de negro aculturado, né? Um negro que está totalmente aculturado pela idealização do opressor. Agora eu queria que vocês falassem sobre as 5 maiores urgências da população negra e o que você pode fazer diferente em 2020. Essa é uma pesquisa do Google, né, que ele entrevistou várias personalidades negras e a população aleatória também. E aí ele vem trazer 5 pontos que são importantes, que segundo essa pesquisa foi revelado como pontos de urgência para a população negra em 2020. Isso. O primeiro é inclusão no mercado de trabalho. Que é muito essencial, né? A gente tem um mercado de trabalho que que a maior parte das pessoas que estão desempregadas hoje no Brasil são negras, né? E ainda é um mercado que paga mal para pessoas negras. Uma mulher negra chega a receber 6 vezes menos que um homem branco nesse país. Então a inclusão no mercado de trabalho é uma urgência. A gente está falando de economia, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de sobrevivência das pessoas, a gente precisa de trabalho para pagar as contas, né, cara? Então é muito urgente isso, é muito urgente que as pautas dos movimentos negros mostrem para as pessoas e dos influenciadores negros, jornalistas negros, mostrem para as pessoas ideias de inclusão nesse mercado de trabalho. Uma coisa que a gente não vê a esquerda falando diretamente sobre como o mercado de trabalho impacta na vida do negro. A gente precisa falar disso urgente. E é uma coisa que mesmo assim, mesmo com todo esse preconceito e racismo, ainda muitos negros conseguem chegar lá e mostrar que são foda, né? Como, por exemplo, as mulheres que codificaram o genoma do coronavírus. Sim. Né? Sim. O segundo é o racismo estrutural e institucional. Então, isso é uma outra coisa que é muito importante de se discutir para a comunidade negra, que é uma urgência, porque não necessariamente o racismo ele se expressa da maneira supremacista, daquela que você vai chegar em um lugar, alguém vai apontar a arma para você, vai falar, sai daqui, seu preto e tal. Então, o racismo ele vai atuar nessas desigualdades que o Estado não consegue suprir, tipo a desigualdade de segurança. Você entra numa comunidade, uma favela carioca, não tem a presença do Estado. Aí você entra no condomínio de luxo, você tem toda a segurança possível. Então, você tem uma desigualdade que é criada a partir do racismo estrutural, que estruturou a nossa sociedade. A desigualdade de educação também, que as escolas públicas de pessoas que ocasionalmente são a maioria negras, elas estão em último lugar, nos piores lugares do índice de educação internacional, e as escolas de luxo de pessoas brancas estão entre os 10 primeiros lugares, assim, né? Tudo isso precisa ser discutido e levantado em pauta. Sim. O terceiro é o feminismo negro.
Feminismo negro... A gente não tem lugar de fala, né? A Dani também não, porque... Mas é uma pauta importante, o que eu posso citar do feminismo negro é que o Florestan Fernandes, que é um dos estudiosos que ajudou a desarticular a democracia racial ali na década de 50 na USP, ele tem uma frase que eu sempre falo, que a mulher preta é o índice para a democracia brasileira, porque ela é a base da pirâmide, a mais preterida. Então, se a democracia atingir a mulher negra e mudar a vida dela, é porque está atingindo todas as outras esferas da sociedade. Sim. E em breve a gente vai trazer aqui uma convidada especial para falar sobre feminismo negro. O quarto é o genocídio. Genocídio, inclusive, que é um termo bem forte, bem poderoso, que foi trazido aí em discussão pelo Abdias Nascimento, líder histórico do movimento negro. Tem um livro dele que é o Genocídio Negro e fala dessa possibilidade que um jovem negro tem de morrer 3 vezes mais e que a cada 23 minutos está morrendo um negro aqui na sociedade, um homem negro. E geralmente quando a gente fala sobre essa estatística, as pessoas acham que tipo, você vai sair na rua e alguém vai falar seu preto morre. E não necessariamente é assim. Esse genocídio ele acontece por falta de saúde, ele acontece por falta de educação e principalmente porque os negros estão mais presentes em zonas de conflito. Né? Você tem mais negros em comunidades pobres, ocupadas pelo tráfico e que a polícia vai para lá para matar e para subir e para prender e que acaba gerando conflito, uma guerra. Então os negros estão na zona de confronto, brancos não estão em zona de confronto. A gente tem 3 vezes chance mais de morrer, uma bala perdida por saúde, por dinheiro, por todas essas questões que no bolo da estatística acaba se tornando um genocídio da nossa população. Maravilhoso. Nossa, que e o último são as políticas afirmativas. As políticas afirmativas são urgência, não vão acontecer, né? Elas esse termo acaba englobando todos os outros que a gente discutiu. Ele fala de políticas do governo focadas no desenvolvimento da sociedade afro-brasileira e que todo mundo entende como uma urgência, que é necessidade, mas infelizmente a gente tem um governo que não olha para isso, não quer saber de desenvolver, a gente vai acabar ficando desassistido mesmo. Você vê aí a Fundação Palmares excluindo todo o seu conselho de pessoas ali que estavam apoiando, e o Sérgio Camargo se tornando uma figura autoritária, que todas as decisões devem passar por ele, e ele notoriamente diz que nunca vai ter uma conciliação com o movimento negro no Brasil. A gente não vai ter política, se esse é o pensamento do governo para todas as outras esferas de negação e de exclusão, a gente não vai ter nenhuma política pública focada em negros nesse governo. Pode crer. Mano, uma última pergunta sobre esse tema ainda desse quadro, que inclusive me veio na cabeça agora e é um tema extremamente quente. A gente estava falando sobre isso essa semana. Por que no Brasil não tem o Spike Lee? Pelo racismo estrutural, né, cara? Tipo, aliás, Deixa eu só situar, porque essa semana, quando eu digo essa semana, agora no meio de março, saiu uma notícia de que o José Padilha e a Antônia Pellegrino serão responsáveis pelo documentário sobre Marielle, e são 2 pessoas brancas, né? E parece que a Antônia Pellegrino foi questionada, né, por ser um documentário produzido só por brancos, e ela disse que no Brasil não é possível ter um Spike Lee por causa do racismo estrutural. Você concorda com ela, Ali? Eu até respondi para ela no Twitter para isso, que esse argumento foi bem baixo, assim, porque o próprio Spike Lee, ele só foi reconhecido pelos cineastas brancos décadas depois deram Oscar para ele, décadas depois ele se tornou o Spike Lee. E por que tem essa dificuldade de se tornar o Spike Lee? Porque o mercado de cinema é um mercado caro e que exige muito dinheiro na produção audiovisual, e que toda essa produção está nas mãos das grandes famílias brasileiras, que são pessoas brancas e endinheiradas, e que geralmente contratam pessoas das mesmas universidades, que fica na Vila Mariana, Vila Madalena, de pessoas brancas que já se conhecem. Ou seja, tudo, esse mercado audiovisual é toda uma grande bolha. Sim. Dificilmente eles olham para o lado e enxergam as pessoas negras criando produções fantásticas, produções super profundas, bem escritas, só que ocasionalmente esse mercado não reconhece, né? Se houver, eu tenho certeza que há
vários diretores e vários escritores, roteiristas, diretores que com a mesma qualidade que o Spike queria nesse país, eles não foram reconhecidos, não tiveram a chance de mostrar o seu trabalho, porque o racismo estrutural faz isso, ele afasta as características, as qualidades negras, né? Sim. Esse argumento, inclusive, é bastante utilizado para algumas pessoas que dizem, mas nunca teve um Shakespeare na África, sabe? E, obviamente, enquanto você estava colonizando, o Leopoldo foi lá e matava 10 milhões de congoleses para caçar borracha. Essas pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver e não perder o braço e não conseguiria desenvolver a ponto de se tornar um Shakespeare. Então, quando você está na sua casa precisando de grana, porque o Estado fracassa em distribuir uma economia adequada para todo mundo, você não vai poder escrever. É um privilégio para mim hoje escrever, trabalhar há vários anos com escrita, porque a maior parte dos escritores não se paga com isso, tá ligado? Sim, com certeza. Então é foda. E agora vamos para o quadro Melhor de 3. Roda a vinheta aí, Mussum Live. Melhor de 3. Esse quadro aqui a gente vai falar uma palavra e você responde. Eita. 3 coisas. Demorou. Tá. 3 séries. High Castle, Game of Thrones, Vikings. Caramba, na ponta da língua. É o mais rápido, né? Mano, séries... não, tem mais. 3 é sacanagem. Coloca aí também Luke Cage. Coloca aí também... Luke Cage já assisti mais apenas que acabou, cara. Tô falando as séries que estão... Game of Thrones já acabou, então tira ela dos meus 3 ali também. Já virou bagunça, já. Vai, 3 músicas. 3 músicas. Putz, agora tá bom. Eu tenho que falar. Fogo, do Coruja. SSNS, do Rashid. Tá. Eminência Parda, do Emicida. Boa. 3 filmes. Dia de Treinamento, boa, do Denzel Washington. Fique Rico, Morra Tentando, do 50 Cent. E Senhor dos Anéis. Boa. 3 inspirações. 3 inspirações. Luther King, uma grande inspiração. Nossa, Neil Grace Tyson, físico também, gosto bastante do que ele faz. Oprah Winfrey. Entre Malcolm X e Martin Luther King, de que lado você fica? Eu fico no meio, cara. Tipo, tem uma frase do Tupac que é Malcolm e Luther tiveram a chance dele, agora é a nossa vez de fazer a nossa história e tal. É isso mesmo. 3 livros. 3 livros? Nossa, livro eu gosto pra caramba, peraí. O último que eu vou citar, o último que eu li, que é Filhos de Sangue e Osso, que é legal pra caramba. Sapiens, do Yuval Harari, esse livro mudou minha vida pra caramba, todo mundo tem que ler. Eu tô ligado a Rashid tá lendo, Emicida também é bem legal. Da hora. E o Quebra Negaste. Boa. 3 mulheres importantes para o movimento negro. Sueli Carneiro, Nossa, eu esqueci o nome delas. A Beyoncé. Boa, cara, é verdade. Fala da Beyoncé é sacanagem. Mas ela é foda. A Angela Davis, né? Angela Davis. Lélia Gonzalez também. A Angela Davis falou da Lélia Gonzalez quando teve no Brasil. Nossa amiga Silvia Nascimento, peraí. Nossa amiga. Silvia vai vir aqui ainda, vai falar com a gente, vai dar uma entrevistinha pra gente. Vai lá. 3 negros que seriam melhores presidentes da Fundação Palmares que o Sérgio Camargo. 3 negros melhores presidente? Qualquer um. Babu. Babu. Lázaro Ramos. Tim Maia. Boa. Olha. Agora vamos para o quadro Poucas Ideias. Roda a vinheta aí, Mussum Live. Poucas ideias, mano. A minha vinheta tá mais bonitinha que a sua. Faz de novo essa vinheta. Poucas ideias. Mano, aqui a gente vai só dar alguns tópicos e a gente vai dissertar sobre. Ou você vai falar também pouco também, tanto faz. Primeiro tópico é um ídolo que virou amigo. Quero ver você falar um só. Porra, é difícil. Então, esse é difícil pra caramba, mano. Eu não posso falar um só. Eu não sei de nada. A gente só tá aqui pra comprometer os outros. Tem tantos, mano, mas tem tantos. Eu vou falar um ídolo que virou amigo. A cena rap. Foi boa. Foi ligeiro. Time de futebol.
Não sou encanado com futebol. Não? Nenhum que você gosta, assim, que você é Não, simpático? eu já fui corintiano, Já foi? mas eu sou do time sem time. Eu achei que não existia Olha lá. ex-corintiano. Olha lá, Não, mas você não é. viu que a última pesquisa mostrou que a parcela de pessoas sem time é a maior no Brasil hoje? Olha, maior que a então isso tá torcida do errado. Flamengo. Pra mim, se ele falou que já foi corintiano, ele ainda é. Não sei de nada. Pra mim também. Mas se Corinthians perguntar não pra mim, existe tipo, ex. qual a última vez que o Corinthians jogou, eu não tenho nem ideia. tudo bem, A última tudo vez bem. que ele jogou pra mim, ele quase ganhou o Mundial. Ou ele ganhou. Ok, vamos mudar de assunto. Um sonho realizado. Publicar um livro. Boa. Um sonho a realizar. Produzir um filme. Pô, isso aí, caralho. Pretos no topo. Comida preferida. Pizza. Mano, eu como pizza pra caramba. Sério? Eu gosto de pizza. Eu gosto muito de pizza. Qual pizza preferida? Eu gosto de todas, tá ligado? Preferencialmente com azeite, porque eu tô ligado que tem um vacilão nesse podcast que não coloca azeite na pizza, tá ligado? Tinha um azeite, não azeite. acredito, cara. São Só dois. você não gosta de Mas azeite. eu como pizza com o jeito Não que vem, mano. existe pizza sem Se azeite. tivesse que ter azeite, já vinha com azeite da Não, pizzaria. não. Para. Porque Não. não faz sentido. Por quê? Não tem sentido. Não, mano. Não, que isso. Vocês não vão me convencer a comer pizza com azeite. Pra mim, a melhor pizza é a portuguesa e sem cebola. Esse aqui você tá lascado. É o quadro Dedicatória. Roda a vinheta aí, Mussum Live. Dedicatória, mano. Todas Esse daqui a gente vai falar um nome e você vai falar uma dedicatória que você faria no seu livro pra ele. Vamos lá. Vai lá, o primeiro nome é o Emicida. Eu escrevi pra ele no livro dele e naquele livro, no último livro que ele lançou. E ele é um cara muito foda porque ele é uma inspiração, porque ele realmente mostra como a gente deve assumir posições no entretenimento, no imaginário popular. Ele me disse, uma semana eu encontrei ele no lançamento do Eminência Parda, e ele ali, a gente tem que ir pro entretenimento. Uma semana depois eu tinha fechado o contrato pra publicar Canvas. Caralho, Era uma foda. inspiração. Não sei se eu contei isso pra ele, mas é isso. Coruja. Porra, quando já é super irmão demais, cara. É um dos caras que eu mais confio nesse rolê. E um dos caras mais confiáveis, assim. Tem uma alma absurda e um talento irreconhecível, assim, pra escrita, pra publicar, pra escrever música. Não só rap, mas o cara tem um talento que é difícil de se ver, assim, pra escrever mesmo, pra produzir letras. E o cara tem... eu sempre falo pra ele que ele me lembra muito a Dona Irã Barbosa. Sim. Na forma com que ele escreve também, eu gosto muito. E ele é meio humoristão também, né? Faz umas piadinhas aí, ele bota umas punchline engraçadas, cheio das graças. A gente teve o prazer de gravar um podcast com ele, que eu considero um dos melhores que a gente já gravou. E também de ir num bar com ele. Olha só, a gente ficou até 3 horas da manhã no bar. Eu, Mussum Live e ele. brother. Foi muito bom. E agora, uma dedicatória para o Bolsonaro. Eita, não. Tacava o livro na cara dele. Sai daqui, caralho. Eu acho que pra ele ficar tranquilo que ele e todo o governo dele vão se tornar pessoas medíocres na história da humanidade. Com certeza. Vão ser esquecidos em breve. Mano Brown. Dedicatória pro Mano. Cara, Mano, ele é muito importante porque ele conseguiu reconfigurar ou configurar o imaginário periférico da década de 90, tá ligado? Ele é um gênio autodidata da periferia. Sim. Que tem uma sensibilidade muito grande, né? Poucos artistas desenvolvem essa sensibilidade e eu gosto muito de Ariano Suassuna porque ele tem esse poder de projetar e de assimilar o pensamento imaginário da Paraíba e transformar isso no movimento armorial. Sim. Da mesma forma que o Mano conseguiu assimilar o pensamento e o imaginário da periferia e transformar isso no Sobrevivendo no Inferno. Ele, Ed Rock e toda a galera dele. Você conheceu o Mano Brown? Ainda não. Não. Você tem medo do Mano Brown? Eu acho que ele parece ser um cara de boa. Ele deve ser mais engraçadão, cara. Deve ser. José Padilha. Da Padilha? Mano, eu não gosto de Padilha. Eu escrevi uma resposta pra ele e foi muito sobre isso pra ele... Antes dele tentar ousar falar sobre o pensamento negro, ele deve aprender muito mais sobre o pensamento negro porque ele não passou da primeira página ali. Boa. Fernando Holliday. Cara, o Holliday, ele é um cara curioso, porque ele sabe que tudo que ele tá falando é besteira e isso só torna
mais cruel as coisas que ele fala, porque ele não é um cara burro, ele só é um cara ardiloso, articulador, e ele sabe que tudo que ele fala contra os negros é para lacrar, para ganhar, para capitalizar um pensamento de uma ideologia extrema ali da política. E isso vai custar muito caro para ele mesmo, cara, porque essas coisas vão passar e ele vai ficar conhecido como o que ele é. Eu não posso falar porque eu não sou o Ciro, não tenho dinheiro para bancar advogado. Tá certo. Meu mano, a gente vai agora encaminhando para o nosso encerramento. Já deixar claro aqui que é um prazerzaço ter você aqui. Queria que você deixasse aí um último recado, suas redes sociais e vamos que vamos. Pessoal, me segue lá, Salva de Ficha, no Instagram, no YouTube, no Twitter. A gente vai trocando essa ideia. Eu sou um cara que eu tento estar o tempo todo ali conversando com todas as pessoas, sou o mais acessível possível. E então tamo junto, vamos conversar. Sigam aí o Som Live, cara muito foda, a Dani Bibi. Que legal. O Quebrada pode. Tem seu Tem Instagram grana pros também, caras, né? mas não adianta vocês ficarem falando de diversidade e não bancar a galera, né, cara? Banquem produções pretas, independentes, ajudem a gente aí, porque isso mantém o nosso trabalho. Isso mesmo. Bem. Então, obrigada, Lê, por compartilhar tanto conhecimento. É um privilégio para mim estar aqui nessa bancada junto com você e aprendendo tanto. E você vai ter que voltar, porque eu tenho tanta pergunta para fazer que vocês vão me desculpar, mas eu tenho. Tem. Não tô no meu lugar de fala, mas eu tenho muita coisa para perguntar. Demorou, é nóis. Hoje eu deixei mais pro Mussum, mas tem muita coisa. A próxima né? é sua, Dani. A próxima é minha. Tá? Então é isso, você que tá escutando esse podcast, não se esqueça de seguir o Quebrada Pod nas redes sociais. Quebrada Pod com Demudo no Instagram, no Twitter, Facebook, em todo lugar. Procura aí no seu player preferido também. Assina o nosso querido podcast aí no seu player, porque ajuda bastante a gente. E também compartilhe com seus amigos. E o último salve aí pro Up Tattoo Studio. Siga eles lá no Instagram também, Up Tattoo Studio. E não se esqueça de colaborar com a gente no PicPay e no Apoia-se. Ajude a gente a continuar criando esse conteúdo maravilhoso, de qualidade, trazendo pessoas especiais, né, Dani? E se você tiver dúvida como entra no Apoia-se e no PicPay, assim como eu não sei de cor os links, vai lá no nosso Instagram que tem, no Twitter. Em todo lugar você vai achar esse link. É isso mesmo, vai nas nossas redes sociais e pergunta que a gente responde. A gente é embaçado, a gente tá em todo quanto é lugar. E então é isso, tamo junto e até o nosso próximo Quebrada Pod. Sangue bom, é nóis, corói! Estalo Podcasts.